Rita já colocou ali, Rita? Se for demorar, eu espero, tá? É que já estou com o texto aberto aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Meu Deus, tem como aumentar a letra? Não, né? Então tem que aumentar o monitor mesmo. Tudo isso vi quando me dediquei a refletir sobre tudo o que se faz debaixo do sol. Vocês gastam tempo refletindo? Meditando, refletindo, pensando? Parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas não é. Bom, o autor aqui, ele diz que ele gastou um tempo, ele se dedicou a refletir sobre tudo o que se faz debaixo do sol, ou seja, nessa vida aqui. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Parece que a Bíblia está sempre na contramão, né? Porque parece que aquele que domina sobre outro que é feliz, né? Infeliz é aquele que está sendo dominado. Mas ele está dizendo que existe homem que domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. E eu entendi que o Senhor plantou ela no meu coração para compartilhar essa noite. Quem sou eu, Pai, para trazer uma mensagem do céu? Eu não sou ninguém. Eu só estou aqui, Senhor, na confiança de que o teu Espírito, que habita em mim e habita em cada um que aqui está, que nasceu de novo, é que pode fazer isso. Eu sei, Senhor, que por mais que talvez essa passagem seja conhecida por muitos, mas eu sei que existe algo que o Senhor quer falar conosco através dessa passagem. Eu preciso do teu Espírito, Senhor, que em mim está, se manifeste em mim. E também, Senhor, eu rogo por aqueles que vão ouvir esta mensagem, para que não apenas ouçam essa mensagem, mas que possam refletir sobre ela. Em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido certamente essa frase que eu vou dizer aqui. E aliás, até porque ela tem se repetido muitas vezes. A frase é a seguinte: o mais importante na vida não é como nós começamos, mas sim como nós vamos terminar os nossos dias. Eu tenho ouvido muito essa frase. Essa frase é muito conhecida por todos nós, mas às vezes pouco refletida. Porque a gente, por sermos pessoas imediatistas, a gente pensa muito no momento. E tudo bem que a Bíblia diz, olha, não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Mas a gente também precisa entender que a forma com que a gente escolhe viver vai fazer com que a gente possa terminar bem, como a gente possa não terminar bem, não venha terminar bem. E é claro que eu não estou dizendo que terminar bem é você morrer no auge da sua saúde. Não, tem pessoas que terminam bem, mas talvez elas terminam com câncer, talvez uma queda de avião, um acidente de carro. Nós estamos nesse mundo e pode acontecer qualquer coisa conosco. E isso não vai diminuir a pessoa que morreu dessa forma, no que diz respeito a como ela terminou a vida dela. A vida dela terminou drasticamente. A vida em si, o interrompimento sim, mas a forma com que ela terminou os dias dela não. Ela pode ter terminado muito bem, foi uma fatalidade que aconteceu. Eu confesso que eu assisti o começo da vida de algumas pessoas. Eu não gosto de usar essa palavra porque mexe um pouco com o orgulho da gente, mas eu vou admitir aqui. E confesso que as invejei. Pela forma com que elas começaram muito bem. E eu não posso negar que esse sentimento que existiu dentro de mim foi um sentimento de inveja. Até esse dia nós estávamos na mesa conversando sobre isso, né? Será que foi inveja? Será que é inveja? Não é inveja? E chegamos à triste conclusão que na realidade é inveja às vezes. Porém, ao assistir parte do que essas pessoas estão vivendo agora, jamais para o fim, do que para o começo, obviamente, eu não quis estar ao lado dela, o lugar onde elas estão. Pessoas que começaram muito bem,
em várias áreas da sua vida. Eu me lembro de uma vez, é claro, e única vez, quando eu casei com a minha esposa, quase no mesmo tempo, um amigo nosso também casou. E nós fomos morar, não sei quem conhece, o Jardim Rincão, Parada de Taipas. Era a casa que eu tinha, o lugar que eu tinha. E nós fomos morar lá. E nesse lugar, para a gente acessar a nossa casa, que era no morro, eu tive que fazer uns degraus na terra mesmo, porque não deu para fazer nem muro, não deu para fazer escada. Então, aqueles famosos degraus que você corta a terra, coloca a madeira, bate a estaca, faz o degrau e assim sucessivamente até chegar na parte de cima. O pequeno espaço que nós tínhamos ali de quintal também era terra. Nós não tínhamos ainda rede de esgoto, tinha uma fossa. E a casa era extremamente simples, aquelas casas ainda com chão de vermelhão. E a nossa casa era uma casa chique ao mesmo tempo, porque ela tinha 3 andares, né? O primeiro andar era o andar onde era a sala e quarto ao mesmo tempo. O segundo andar, que tinha um degrau que era a cozinha, que ainda tinha uma inclinação. Tanto é que quando eu coloquei o fogão lá, eu tinha que colocar um calço aqui, porque senão o fogão ficava assim, ó, para frente. Tudo que a pastora ia cozinhar caía para fora, né? Tinha que colocar. E o terceiro degrau, o mais elevado, que era o banheiro, né? Tudo rústico. E esse amigo nosso, embora ele não tenha ido morar numa casa própria, como era a nossa, mas ele foi morar numa casinha muito bonitinha, muito bacana. A única coisa que a gente tinha de novo dentro da nossa casa era um fogão, que nós havíamos ganhado do meu sogro, uma geladeira que havíamos ganhado do meu pai, e uma mesa que nós tínhamos ganho desse padrinho, uma mesa redonda com 4 cadeiras. O resto era tudo usado, armário usado, cama usada, colchão usado, era tudo usado. Tudo bem que eu era usado também, né? Tudo bem. Bom, quando a gente foi na casa dele, a gente viu a casinha tudo ajeitadinha, os móveis tudo novinho, tudo arrumadinho no seu cantinho, o guarda-roupa novinho, tudo arrumado. Aí lembrei do guarda-roupa, que o guarda-roupa, quando eu casei, eu vi a mulher jogando o guarda-roupa fora, e eu fui lá e pedi para a mulher. Eu falei, o que você está fazendo? Não, eu vou jogar fora porque quebrou. Aí eu falei, não, dá para mim. Cerrei o guarda-roupa no meio, porque tinha quebrado aquela parte do meio, uni as 4 portas, assim, ó, parafusei e levei para lá. Assim foi o colchão também. Só compramos uma capa. Eu não sei minha esposa, mas quando eu vi tudo isso lá na casa desse meu amigo, eu falei, puxa vida, queria tanto um desse, queria tanto um colchão desse, uma cama dessa, né? Aquele olhar de seca-pimenteira, né? Mas quando eu olho hoje, embora nós amamos essa pessoa, continua nosso amigo, não tem nada a ver, mas assim, os dias finais dele são dias bem mais difíceis, enquanto que para nós a situação inverteu. Então, talvez possamos fazer uso desse provérbio, desse adágio que diz, né, que o importante não é como você começa, mas como você vai terminar os seus dias. Tem gente que começa muito bem, inclusive na vida ministerial. Eu me lembro de uma vez, eu era pastor numa igreja, e eu estava acho que 3 anos nessa igreja, e eu me lembro que próximo ao Nagum abriu uma igreja com determinado nome, uma igreja cristã, pseudo-cristã. E eu me lembro que aquela igreja não demorou 1 ano, estava explodindo, saindo gente para fora. Tinha mais de 500 pessoas. E eu, outros amigos, a gente estava lá 3 anos já na outra igreja, e nossa igreja pequena, como essa aqui. Mas essa igreja, da mesma forma que ela explodiu também. Ela começou e terminou. Ela começou muito bem, mas terminou muito mal. Escândalos que acabaram envolvendo a liderança da igreja. E a igreja que tinha lá 500, 600 pessoas, levaram os melhores cantores, os melhores pregadores, de repente foi à bancarrota. Dizem também que a vida, ela é uma roda gigante, né? Ora nós estamos em cima, ora nós estamos embaixo. Esse dia até falei para minha filha, eu vou desligar essa roda gigante, porque eu não quero ficar toda hora tendo que passar lá embaixo. Na hora que eu perceber que ela está lá em cima, eu mando o cara que está lá embaixo, ó, desliga, deixa passar um tempinho aqui em cima, que é bom, né? Você ficar lá de cima apreciando. Eu sei que é necessário às vezes você descer um pouco também, para você lembrar de onde você veio, né? De onde Deus te tirou, tudo isso é muito importante. Como eu sou uma pessoa consideravelmente reflexiva, tudo eu penso, tudo eu paro para pensar.
Qualquer coisinha eu paro para pensar. Eu tenho observado e também tenho percebido que a vida, ela tem os seus mistérios. Quantas coisas você já passou, ou você já viu pessoas passarem, e quando elas pedem assim, eu não sei porque eu estou passando por isso, e quando eu pergunto para você, o que você acha? Você fala assim, eu também não sei. Já repararam que na vida tem coisas que a gente não encontra a resposta? É um mistério. Pelo menos para nós. E talvez caiba muito bem aquela passagem de Deuteronômio, se não me engano 29, que diz, essas coisas reveladas pertencem a nós, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Nem tudo nos foi revelado. O que nos foi revelado é o suficiente para termos uma vida, um relacionamento com Deus, mas nem tudo foi revelado. Por isso que a gente não consegue encontrar resposta para todas as coisas. Então, como eu sou uma pessoa bastante reflexiva, gosto de pensar, eu tenho observado e percebido que na vida existem esses mistérios. Porém, em meio a esses mistérios, eu consegui perceber que na vida parece que tudo é dividido. E eu queria falar um pouco sobre essas divisões da vida. Que nessas divisões, cada um de nós precisamos considerá-las. Porque cada uma dessa divisão, ela vai refletir na divisão futura, posterior. E eu percebi que na vida a gente tem pelo menos umas 4 divisões, onde talvez você pode chamar de fase, você pode chamar de momento, como você preferir, não importa. Mas que é importante a gente saber que existem essas divisões, essas fases na nossa vida, porque cada fase dessa que nós vivemos, ela vai nos projetar por uma fase seguinte, mas segundo aquilo que nós vivemos na primeira fase. E se de repente você não entender a primeira, a segunda, a terceira, seja lá qual for a quarta fase, quando você viver a vida, você vai passar por essas fases obrigatoriamente, mas se você não souber viver cada uma delas, você vai viver cada uma dessas fases de uma forma diferente, talvez de que outras pessoas estão vivendo. E talvez você vai chegar àquela conclusão, poxa, por que fulano começou tão bem e está terminando tão mal? Por que fulano começou tão mal? Ninguém nem via sequer esperança naquela pessoa. E hoje está terminando tão bem os dias dela, uma pessoa estabelecida em todos os setores da nossa vida. Mas é porque às vezes a gente não imagina que as coisas elas começam lá atrás. E eu sei que existem coisas que nós vivemos lá atrás que a gente não consegue reformá-las ou reconstituí-las, reconfigurar elas. Não dá, já passou. Mas na atual fase que você está vivendo, você pode, baseado na experiência que você teve nas fases anteriores, você pode assumir uma nova posição para que a próxima fase que você venha viver, você possa viver de uma forma mais intensa e de uma forma mais produtiva. Eu sei que talvez num primeiro momento, aquilo que eu vou falar aqui para você, embora tudo que eu vou falar tenha um embasamento bíblico, uma inspiração bíblica, melhor dizendo, talvez possa não soar para você como algo espiritual. Mas eu diria para você, se uma das coisas que a gente tem de grande valor nessa vida, é a vida. Eu não sei quantos aqui, eu acredito que a maioria, se não a maioria, eu diria que nós só temos essa vida, não tem outra. Aqui, nesse plano, só tem essa vida. Nós não acreditamos e respeitamos aqueles que acreditam que após a morte você pode morrer e você pode reencarnar. Nós não cremos nisso porque não encontramos base bíblica para isso, mas existem pessoas que creem nisso. Mas segundo aquilo que nós cremos, por causa do livro que nós cremos, que é a Bíblia, a vida é essa. Acabou, acabou. Você não vai ter uma nova chance de viver novamente, de reencarnar ou de recomeçar novamente nesse mesmo plano, numa outra esfera ou num outro lugar. Não, é só essa. E eu acho que às vezes a gente valoriza muito pouco a vida. Eu fico pensando, hoje vou fazer 58 anos. Eu estava dizendo para um pastor amigo meu, ele me deu carona, eu falei assim, poxa, a minha cabeça ainda tem hora que, quando eu ouço eu falando e pensando em algumas coisas, ainda eu me imagino com aquele rapaz há 19 anos ainda. Mas quando eu olho para o espelho, eu me deparo com a realidade, né? Para alguns tristes, para outros não tão tristes,
mas que a realidade é que não temos mais 19 anos. E que o tempo passou. E que nós estamos, estou dizendo eu estou muito mais perto do fim do que do começo. Sendo uma pessoa otimista, eu diria que eu vivi já quase 2/3 da vida. Chegando aos 60, eu vivi 2/3. Considerando que 1/3 é 30 anos, não sei, não acredito muito, mas muita dificuldade. Talvez, pode ser que eu viva depois de 60 mais 30 anos, mas é meio difícil chegar aos 90 anos. Não que seja difícil, que nós já vimos pessoas ir além dos 90, mas é um pouco difícil, não é qualquer um que chega lá, não ia, e às vezes chega capengando, né? Arrastando uma perna, arrastando outra, é difícil. Então, pensando que eu já vivi 2/3 da vida, não me resta muito. Me resta só 1/3 da vida só para viver. Eu não sei quanto tempo de vida resta para você. Talvez você pastor, eu tenho 30 anos, estou novo, é verdade. Então existe ainda 2/3, você tem 1/3 a mais do que eu. Mas a realidade é que esse 1/3 também vai passar. E que se você não prestar atenção na vida, que é um bem maravilhoso, ela vai passar. E às vezes quando você chegar no 1/3 como eu, ou na metade de 1/3 para finalizar, você vai falar, poxa, quantas coisas eu poderia ter feito, quantas coisas eu poderia ter mudado. Mas não fiz. Não porque você não podia, nem porque você não queria. Porque você fala assim, deixa para amanhã. Deixa para depois. Só que o depois, às vezes, esse depois representa anos. Quando você vai ver, já se passaram 10, 15, 20 anos. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Na vida, tudo é dividido, por exemplo, como imaginamos. Eu tenho certeza que você, quando era, pelo menos, talvez, adolescente, migrando da adolescência para a juventude, você já começou a pensar o que você iria ser. Deixa-me contar algo engraçado aqui. Lembro da nossa filha Kelly, quando ela era pequenininha, e ela viu um rapaz vendendo sorvete com uma caixa de isopor, e nós perguntamos assim, o que você vai querer ser quando você crescer? Ela falou, quando eu crescer eu vou querer ser sorveteira. Esse é o sonho, eu quero ser... Mas ela relacionou porque ela gostava do sorvete, então o cara vinha vender sorvete, ela falou, se eu chupo 2 sorvetes comprando, essa pessoa com uma caixa, eu vou poder chupar o sorvete inteiro e vender sorvete e ganhar sorvete. Mas é claro que depois o tempo vai passando, uma criança vai amadurecendo, adolescente fala assim, peraí, não desprezando quem trabalha vendendo sorvete, muito pelo contrário. As pessoas que começam com a caixa de isopor, daqui a pouco eles têm um lugar que fabrica, daqui a pouco eles têm já uma franquia e ficam muito bem de vida, não é essa a questão. Mas as pessoas vão crescendo, vão percebendo que existe um leque muito maior de oportunidade na vida, além de você ser um sorveteiro, de vender sorvete na rua. Eu sei que você, numa determinada idade da sua vida, você começou a pensar o que você seria profissionalmente, por exemplo. Eu não sei quantos já tinham na mente, com os seus, 15, 16, 17, 18 anos, já tinha em mente o que você seria, aquilo que você é hoje profissionalmente. Eu não sei. Você imaginou que você trabalharia mexendo com eletricidade? Não? Quando você era jovem, você tinha um sonho de ser alguma... Qual que era, William? Policial. Então, tinha um sonho de ser policial. Por alguma razão, ele não se tornou policial. Ele trabalha na Enel, qualquer problema de eletricidade, estourar transformador, você busca ele, que ele vai resolver o teu problema ali. Na vida, tudo começa como você imagina. Aquilo que você vai ser, não só profissionalmente, mas aquilo que você vai ser. E olha que interessante que a Bíblia diz em Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completar essa torre? Ou seja, existe um momento da nossa vida, um momento da imaginação, um momento do planejamento. Seja qual for a área da sua vida, seja na área profissional, na área relacional. As meninas, isso é um sonho mais das meninas, os rapazes são meio largadão com isso. Mas as meninas falam assim, quando eu crescer, quando eu for casar, eu quero casar com um cara de 1,80 m. Ela tem 1,30 m, mas ela quer casar com um cara de 1,80 m, loiro, dos olhos azuis. Eu quero que o cara seja um empresário, eu quero que ele tenha uma mansão. E no final das contas, ela encontra um cara como eu e deu com os burros na água. Mas a gente fica imaginando muitas coisas, porque a vida,
ela faz parte, a imaginação faz parte da vida, em todos os setores da nossa vida. E se a gente ignora esse setor, muitas vezes a gente deixa de viver lá na frente, pode ser isso, deixa de viver lá na frente aquilo que a gente gostaria de ser, porque a gente acabou excluindo esse lado da imaginação, a área do planejamento para a nossa vida. Eu sei que muitos ocupam uma profissão por conta de que encontraram aquele emprego, se identificaram e seguiram em frente. Mas, por exemplo, não foi o caso do William, né? O William está lá trabalhando na Enel, ali Deus tem abençoado a vida dele, ele tem conquistado os seus, né, seu apartamento, tem sustentado a sua família, glória a Deus. Mas dentro do William, dentro da imaginação dele, quando era pequeno, ele queria o quê? Eu queria ser policial. Mas por alguma razão não deu tempo. Eu fico pensando, como é que está a nossa imaginação no que diz respeito a todas as áreas da nossa vida? Porque, quando você é jovem, você fala assim, eu tenho tempo para pensar nisso. Mas à medida que o tempo vai passando, você vai falar assim, o tempo está diminuindo. Por exemplo, se eu hoje, eu não, eu acho que todos. Quantos anos você tem, André? Você ainda mais velho. Quantos anos você tem? Quanto? 32. Quem tem menos, a idade menor que... Gustavo, 25. Vou pegar o Gustavo aqui, só a área masculina, porque do lado daquilo que eu vou falar agora aqui. Tem alguém mais novo, rapaz, do que o Gustavo aqui? Você, qual a sua idade? 15 anos. 15 anos ainda dá, mas pelo que eu vejo, você nunca investiu nessa área. Por exemplo, se você quiser ser um jogador de futebol, eu diria que já está, se você nem joga bola, já está tarde. Para o Gustavo já até passou o tempo. Para mim, nem técnico está dando mais, né? Por quê? Porque na realidade existe um tempo na nossa vida para que você possa alcançar determinados alvos, para que você possa planejar, para que você possa alcançar. E quando esse tempo passa, não tem jeito mais. Por isso que esse momento que a gente vive da gente, esse momento da imaginação, esse momento do planejamento, daquilo que serei, daquilo que eu desejo ter, é muito importante você viver e viver agora. O quanto antes. Tente imaginar, eu vi uma atriz, não me lembro o nome dela agora, uma atriz global, e ela disse assim, eu nunca quis ter filhos. Sempre entendi que filhos ia ser um impedimento na minha vida para eu viver a minha vida da forma que eu queria viver. Mas ela disse assim, hoje eu tenho medo. Porque hoje eu tenho 50, ela tem 56, 58, quase a minha idade. Hoje eu tenho medo porque ela não tem irmãos, os pais já foram, e ela fala assim, meu maior medo é ficar doente, quem que vai cuidar de mim? Eu não tenho filho. Aí perguntaram para ela, você se arrepende? Me arrependo. Só que hoje é o quê? Tarde demais. Para uma mulher hoje com 50, 60 anos para ter filho, mesmo que talvez isso fosse possível, seria uma gravidez de um risco muito grande, né? E o tempo passou. Eu quero perguntar isso para você hoje. Como é que você tem vivido esse lado do seu planejamento, da sua imaginação para aquilo que você quer ser, inclusive dentro do corpo de Cristo? Porque existe um tempo para isso também. E que se você não viver esse tempo, às vezes o tempo passa e é impossível viver. Olha o que diz Provérbios 18:11. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles imaginam como um muro que é impossível escalar. Trocando em miúdos, o rico está dizendo assim, olha, a quantidade de dinheiro que eu tenho aqui, eu não tenho que esquentar a cabeça com mais nada. Mas quantos testemunhos, ou quantos fatos vocês já ouviram falar de pessoas que eram ricas e foram à bancarrota, empobreceram, e por causa de terem empobrecido, elas se mataram, tiraram a própria vida? Porque aquilo que ele considerava que era impossível de acabar, ou de alguém interromper o progresso dele, aconteceu. A imaginação da gente é algo que Deus deu para a gente. E ela deu para que você faça uso dela, dentro do tempo que é muito bom você fazer uso dela. Porque certas coisas que nós queremos imaginar hoje, não é mais possível para a gente. Dizem que o ganho da massa muscular é possível depois de 50, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil.
A época em que você consegue ganhar massa muscular, seja homem ou seja mulher, é na época da sua juventude. À medida que o tempo vai passando, você vai ganhando uma protuberância abdominal, e essa massa muscular aqui embaixo é difícil dela ir embora, né? É muito difícil. E você vai envelhecendo, as coisas vão ficando mais difíceis. Eu estava dizendo para um amigo meu, eu falei assim, poxa vida, tinha coisas que todo mundo naturalmente tem uma gripe, né, um mal-estar, mas era assim, quando você é jovem, você deita gripado, você levanta sarado, está tudo bem. Se tomou lá um chá que a vovó fez, está tudo bem. Você vai envelhecendo, você toma o chá, você fala assim, não resolveu. Aí no outro dia, você envelhece mais, você vai lá, toma um chá, toma uma injeção, não resolveu. Aí você toma um chá, toma uma injeção, vai internado, aí fala assim, agora vai ter que ficar aqui 7 dias internado, para depois voltar para casa, ainda com o nariz escorrendo, para ver se sara. As coisas são mais lentas. Então a gente precisa considerar, eu não sei o quanto você tem considerado na sua vida, esse momento da sua vida. De você se planejar, de você imaginar, porque esse tempo para determinadas coisas vai passar. Até para você, Pietra, que é novinha. Vai chegar uma hora que você vai olhar para sua mãe, que está com a idade X, então daqui 40 anos ela vai estar com a idade Y, e você vai estar com a idade dela. Aí você vai falar assim, mãe, lembra daquela vez que aquele pastor velhinho, até já morreu, mas eu me lembro daquela vez que ele estava pregando lá, e falou sobre isso, do tempo, da gente imaginar algumas coisas, investir nisso, porque o tempo passa, né? É verdade, né, mãe? Só vê hoje a senhora com X idade, né? Eu com a idade da senhora, não tem mais tempo, nem para a senhora para isso, nem para mim para aquilo. Por isso a gente tem que valorizar cada momento que a gente está vivendo. Até porque esses momentos, Deus é que proporciona para a nossa vida. E uma das formas da gente fazer isso, meus irmãos, 2 Coríntios 10:5 nos dá um conselho. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu sei que na área da imaginação, a gente imagina coisas boas, mas às vezes, subitamente, surgem coisas o quê? Ruins também na nossa mente. São os pensamentos que se formam de forma involuntária. Já viu aqueles pensamentos que você forma porque você investiu? Mas já viu aqueles pensamentos que vêm sobre a sua mente que você nem sequer estava pensando sobre aquilo, mas eles aparecem e que muitas vezes é difícil você de se livrar disso? Gente, esse dia aconteceu um negócio comigo, já deve ter acontecido com você. Eu estava vendo um programa de entrevista e de repente a pessoa estava sendo entrevistada, cantou uma música ridícula, feia, mas eu estava vendo a entrevista, vi, aquela música entrou na minha cabeça, eu fui dormir, a música na minha cabeça, eu fui dormir, a música na minha cabeça, eu fui dormir, a música na minha cabeça. Eu não sei se eu não sonhei com ela, mas eu acordei com a música na minha cabeça. Falei, meu Deus, como é que eu vou me livrar disso? Eu não queria pensar nisso, escutei o negócio e entrou na minha cabeça. Eu preciso me livrar disso. Comecei a cantar algumas músicas para me livrar daquele negócio. A Bíblia diz assim, para você levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Toda a imaginação que vai contribuir para o seu crescimento, para o investimento da sua vida. Então, deixa crescer, deixa florescer, mas tudo aquilo que não provém de Deus, toda a imaginação que vai te tirar do centro, que vai te entristecer, que vai te frustrar, leva esse pensamento cativo à obediência de Cristo. Amém? Uma segunda verdade, na vida tudo é dividido. E a segunda parte é como nós começamos. Primeiro é como nós imaginamos, e a outra é como nós começamos a nossa vida. Todo mundo aqui teve um começo das primeiras coisas. Você teve o primeiro dia que você foi na escola. Você teve o primeiro beijo que você deu. Não precisa falar quem foi, não estou interessado, as minhas filhas. Teve o seu primeiro emprego. Teve o seu primeiro professor. Tudo na vida nós temos um começo. Porque Deus fez assim. E é muito importante a gente ver também como a gente está começando. Lembra que eu falei do exemplo de pessoas que começaram muito bem, mas quando eu revejo algumas coisas, eu percebo, sabe uma coisa, Andressa? Elas não começaram bem. Aos olhos daqueles que estavam assistindo, estava indo muito bem, mas na realidade não estava começando como deveria começar. Olha que interessante, o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12, verso 13, ele nos dá uma ideia de como essa questão de começar. Se alguém constrói sobre esse alicerce, ele está falando aqui de Cristo, tá? Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno e palha. Você pode ver que o material aqui ele vai descendo depreciado aqui. Ele começa falando sobre ouro, que é um ótimo material. Depois ele fala sobre a prata, que também é um bom material. Ele fala sobre pedras preciosas. Depois ele já cai para madeira, feno ou palha. Continuando. A sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. A questão, tudo aquilo que nós estamos construindo, seja na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, na nossa vida relacional, a questão não é como isso vai se expandir, em que curto período de tempo isso vai se expandir, mas é o material que a gente está usando. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre falei para os meus filhos. Falei assim, quando vocês forem tomarem a decisão que chegou o momento de casar-se, construir uma família, nunca procure uma pessoa da igreja, nunca procure um baterista, nunca procure um violonista, nunca procure um tecladista, nunca procure um pastor, nunca procure um evangelista, procure um crente. Porque tudo isso que eu falei para vocês são funções dentro do corpo de Cristo. Mas isso não afirma e não nos assegura que são pessoas comprometidas com Deus. Ah, tem um baterista, ele é da igreja tal. Eu sempre disse, não quer dizer nada. Tem um violonista que é da igreja tal, também não quer dizer nada. Ele é pastor da igreja tal, também não me diz nada. Porque a gente tem visto, de uma forma muito triste, pessoas que eram envolvidas na igreja e que hoje estão fora, estão dando até mau testemunho, inclusive pastores. Mulheres que casaram com pastores, pastores que traíram suas esposas e foram embora com outra mulher. Isso pode acontecer com qualquer, é verdade, qualquer pessoa. No entanto, por isso que sempre disse para as minhas filhas, procure um homem crente. Disse para o meu filho, procure uma mulher crente. A questão não é o quanto é bonito ou o quanto tem poder aquisitivo. Isso não significa que você está começando bem. Depende da qualidade da pessoa com a qual você está se unindo. O texto diz assim, alguns vão construir com ouro, com prata, pedra preciosa, outros com madeira, com feno e outros com palha. Eles vão construir. E talvez a obra daquele que fez com palha é uma obra gigantesca, maior do que aquele que fez com ouro. Talvez você vá olhar um castelo enorme, de proporções incalculáveis, feito de palha. E você talvez vai ver apenas uma casinha pequenininha feita de ouro aqui. A questão não é o tamanho da obra, é a questão a hora que essa obra for submetida ao fogo. A hora que ela for submetida ao fogo, aquele castelo de palha vai desaparecer. E aquela casinha de ouro, talvez vai levar a hora para atingir uma determinada temperatura o fogo para que consiga derreter aquele ouro. E mesmo assim ele vai permanecer ali. Ao contrário da madeira, do feno e da palha, que vai desaparecer, vai usar cinzas. Outra parte da nossa vida que a gente precisa considerar é como a gente começa. Por quê? Por que eu estou dizendo tudo isso? Como você imagina, como você começa. Porque isso vai te arremeter lá para frente, para o final da sua vida. E nem tudo que começa errado tem que terminar errado. Mas você precisa, às vezes, fazer alguns reparos no caminho. Se você imaginou errado, provavelmente você vai começar errado. E se você começar errado com o material errado, a probabilidade de você não terminar bem vai ser muito grande também. Porque o que vai determinar aquilo que você está desenvolvendo não é o tamanho daquilo, mas é o material que você está usando. Eu sempre disse para minhas filhas e para os meus filhos, tudo bem que eu casei com uma mulher bonita, mas eu falei assim, não seja o primeiro quesito para você, alguém bonito, alguém espetacular. Não. Você tem que procurar uma mulher de caráter, um homem de caráter, porque beleza passa. A gente envelhece, a gente sabe que essas coisas vão desvanecendo. Por mais que eu possa chegar, suponhamos que isso seja possível, chegar aos 60, 70 anos e falar assim, nossa, aquele velhinho ali, né, deve ter sido bonito, tem uns traços bonitos, mas você é velho, não vou deixar de ser velho. Mateus, capítulo 7, versículo 26, diz assim, no entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Quantas pessoas estão construindo, começando o que estão começando, mas pela pressa de começar e pela pressa de fazer o que quer fazer, não se preocupa com o devido alicerce.
E não precisa ser um pedreiro, nem um engenheiro, não precisa ser nem um expert para saber que se você construir uma casa sem o devido alicerce, devidamente estruturada, é uma questão de tempo para ela vir a ruínas. Assim também é a vida. Às vezes eu me lembro de um caso que eu tinha orientado a pessoa assim: filha, não case com essa pessoa, não vai ser bom para você. E durante muito tempo eu consegui vencer ela. Mas depois de um determinado tempo, assim, pastor, eu vou porque eu sou apaixonada por ele. Falei assim: não faça isso, filho. Pastor, eu vou fazer. Para tristeza, hoje ela vive separada, divorciada dessa pessoa. E o que cabe ela entender é que tinha razão. Mas às vezes a pressa de começar um casamento, a pressa de começar um relacionamento, a pressa de querer ter um filho, a pressa de querer fazer tantas coisas na vida, faz com que você não investigue como é que você está começando. O material que você vai usar para começar aquele que você está começando. E como eu disse para vocês, a vida é uma só. Não dá para você apagar tudo e começar. Você pode até derrubar e começar a reconstruir, mas vai dar mais trabalho. Sempre disse isso na caminhada, né? A gente levanta para fazer uma caminhada de manhã e fala assim: não, eu vou fazer caminhada, eu estou legal. Claro, você dormiu quantas horas? 6, 7, 8 horas? Mas você não pode esquecer do percurso de volta. Não, faz só 2 km, 3 km. Não, isso aqui é pouco, eu vou fazer 10. Você não pode esquecer que você tem que voltar 10. E que os 10 primeiros você pode ir com todo o gás, mas a hora que você falar: e agora eu tenho que voltar, vai ficar chato, você tem que pedir um táxi ou pedir um Uber, né? Foi fazer caminhada? Fui. Fiz 10 km. Ah, mas não era 10 e 10 de volta. Mas eu voltei de Uber. Como é que você está começando o que você está começando? Seja o que for, um relacionamento, a construção de uma casa, uma viagem que você quer fazer, qualquer coisa, a sua vida profissional, como você está começando? Porque a forma com que nós começamos vai ter grandes implicações na forma como a gente vai terminar também, se a gente insistir assim. Josué 1,9 diz assim: a hora que você for começar alguma coisa, veja o material que você vai usar, é de boa qualidade? É, então tá bom. Então começa assim: não fui eu que te ordenei, ou ordenei a você? Seja forte e corajoso. Já investigou o material, viu que é de boa qualidade, era aquilo que você imaginava desde o início lá, tá bom, então agora começa. Não vai ter problema? Claro que vai. Mas seja forte e corajoso, vá até o fim agora. Quando a gente fala de casamento é assim: ah, eu casei com a pessoa que eu queria, que a pessoa eu imaginei, tudo bem. Ah, então por isso você não tem problema? Não tem problema. Ah, eu tenho um filho que ele é maravilhoso, uma filha que é maravilhosa, ela é perfeita, não dá problema? Não, sempre tem problema. Mas a questão é: você começou como você imaginou da forma certa? Mesmo que as adversidades surjam agora, seja forte e corajoso, vá até o fim. Amém? Outra coisa na vida é dividido como nós estamos. Primeiro é como nós o quê? Imaginamos aquilo que nós queremos para nós. Depois é como nós. E agora como nós estamos. Agora é o presente. 1 Coríntios 11, 28 diz assim: examine-se cada um a si mesmo. É um texto que ele usa para falar a respeito do momento da participação na ceia. Ele diz assim: examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Todos nós precisamos ter os nossos momentos de examinarmos a nós mesmos, mas sermos sinceros com a gente. Não é olhar para a gente e falar assim, como muitas pessoas quando dizem assim: eu sou lindo, sou maravilhoso, sou perfeito, quem me achar vai achar um presente na vida. Não, você pode ser essa pessoa até linda e maravilhosa, mas que você tem defeito, você tem. E quando a Bíblia convida você para fazer um exame, não é o exame das qualidades, mas é o exame dos defeitos, das suas limitações, para que essas suas limitações não venham comprometer futuramente as suas qualidades. Porque muitas vezes quando a gente não dá atenção para aquilo que não é bom na gente, ou não aceita, não quer aceitar que existe aqui dentro da gente, como por exemplo eu falei, existia inveja dentro de mim. E qual a melhor saída para você se livrar da inveja? Você admitir que você tem inveja, ou que você sentiu pelo menos inveja.
para que você possa se policiar, para que isso não venha fazer de você um refém na vida. Você vê as pessoas conquistando, vai estar sempre invejando as pessoas. Olha, deixa as pessoas, elas estão lutando. E pode ser que futuramente, na sua luta também, você possa vencer. E você não vai querer que ninguém fique invejando você, então comece de você também, não invejando outras pessoas. Agora, quando a Bíblia convida para a gente fazer um exame de nós mesmos, é um exame sincero. Não é de olhar e listar tudo de bom que eu tenho. Tudo bem, isso pode ser o lado motivacional, mas a questão de reflexão sobre aquilo que eu sou, de coisas que eu sei que eu sou, pessoas enxergam, mas eu não quero aceitar, é isso que é necessário. Então, outra parte da vida da gente, que a gente tem um tempo para admitir isso, entenda o que eu vou dizer, tá? Entenda não. Guarde isso no seu coração. Existe um tempo para você mudar. Existe um tempo. Se você não muda dentro desse tempo, você não muda mais. Quer ver um exemplo? Pessoas que envelhecem. Se ela envelhece acreditando que a água na garrafinha, por causa da informação que ela tem agora, por causa que dentro do plástico solta uma determinada substância, se ela envelhecer acreditando nisso, não adianta você querer falar para ela assim, mãe, não toma mais isso aqui. Ela fala, não, isso aqui eu já sei que eu vou tomar isso aqui o resto da minha vida, sempre deu certo, sempre vai dar certo. Você está vendo ela tomando, se envenenando, mas ela não vai mudar mais. Porque existe um tempo para a gente mudar, sabia, Andrés? Se a gente não muda dentro desse tempo, aquilo cauteriza dentro da gente de tal forma que mesmo que você possa ser convencido de que é bom você mudar, já passou o tempo, aí você não consegue mais. Por isso que é importante esse exame de nós mesmos. E sermos sinceros com a gente mesmo. Olha, eu preciso quebrar isso dentro de mim. Eu preciso quebrar a preguiça, eu preciso quebrar o orgulho, eu preciso quebrar a inveja, eu preciso quebrar essas coisas dentro de mim, porque as coisas boas eu sei que estão funcionando, são essas coisas que não são boas que não estão funcionando. É isso que eu preciso dar uma atenção a mais. Quando nós temos 2 testes aqui, quem vai fazer o discipulado com a gente vai passar por isso. Nós temos o teste dos dons e o teste dos Gálatas. O teste dos dons, a gente orienta as pessoas com aquilo que ela tem uma grande inclinação para aquilo que Deus deu para ela, relacionado aos dons espirituais. Então você vai concentrar a sua força naquilo que é bom, que Deus deu para você. O teste dos Gálatas já é o contrário. O teste dos Gálatas vai mostrar para você onde você é fraco. E você vai ter que dar atenção maior para essa área. Ou seja, é nessa área que eu preciso melhorar. E é claro, com o auxílio do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo, que isso que vai acontecer. Eu quero perguntar para você, como você está hoje? Como você está hoje é como você se imaginou, como você começou, por isso que você está onde você está, ou você está onde você está porque você não está onde você imaginou que você gostaria de estar. Foi confuso? Foi, né? Então deixa eu pegar aqui o exemplo do William, como ele falou. Ele imaginou que ele queria ser um policial. Alguma coisa aconteceu no decorrer da caminhada, que ele começou de uma forma que atualmente hoje não proporcionou ele ser um policial. Não vamos saber o que aconteceu que hoje ele não é um policial. A minha pergunta para você é essa: aquilo que você imaginou, que estava no seu coração, te deu embasamento para você começar a sua vida e você está exatamente onde você gostaria de estar ou não? Por isso que eu disse para vocês, como nós imaginamos, como nós começamos, vai levar para o lugar onde atualmente nós o quê? Estamos. Se você perguntasse para mim, se eu imaginava ser pastor, eu me converti, eu tinha meus 19, 20 anos. Então é claro que no início, era jovem, não. Eu queria inicialmente ser jogador de futebol, mas não deu muito certo. Não, até que eu era um bom goleiro, jogava bem, modéstia à parte, mas não deu certo. Depois eu comecei a investir em alguns cursos que eu não sabia talvez muito bem o que eu queria. Aí comecei a fazer o que chama de informática, Basic, COBOL, depois eu fiz desenho mecânico e arquitetônico, por último eu fiz mecânica no Senai. E hoje eu sou pastor, tem tudo a ver, né? Acho que eu não sabia muito bem o que eu queria. Mas a partir do momento que eu nasci de novo, um encontro que eu tive com Cristo, eu comecei a perguntar para Deus, falei, Senhor, o Senhor permite me imaginar essas coisas?
E vocês acreditam que esse dia eu estava lembrando de um momento que eu saí do serviço e do outro lado da rua tinha um orelhão. E eu fui ligar para uma pessoa muito querida. E após ter ligado para essa pessoa, ela não pôde conversar comigo muito tempo porque ela estava de viagem marcada. Eu saí daquele lugar, ela era uma missionária, ela e o marido. Eu saí daquele lugar e falei assim, Senhor, se o Senhor permite pensar nisso, eu queria ser um homem de Deus que pudesse fazer o que essas duas pessoas fazem. Eu não sei como que eu posso fazer isso. Estava começando minha caminhada cristã. Não sei como vai ser isso. Mas se o Senhor me aceitar, essa foi a minha oração. Se o Senhor quiser, eu já me imagino sendo o que eles são. Estou hoje eu aqui. Por isso que é muito importante o que você imagina, principalmente na sua vida espiritual, como você começa ela, para você saber o lugar onde você está hoje. Apocalipse 3,17 diz assim, ó, você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Esse texto de Apocalipse, ele fala de uma forma, se fosse literal, ele está dizendo assim, olha, você tem uma concepção daquilo que você é. Está tudo bem com você. Aliás, é uma frase que a gente sempre usa, né? Se eu perguntar para você assim, Luiz, está tudo bem? O que você responde? Está tudo bem. Mas eu duvido que está tudo bem. Porque nunca está tudo bem, nunca está. Se você perguntar para mim, se você perguntar para a Renata, ela sempre responde, está tudo bem, está tudo bem. Mas eu tenho certeza que não está. Existem coisas que não está tudo bem com a gente. Mas a gente não sai revelando para todo mundo. Mas é muito comum a gente responder, não, está tudo bem. Só que o problema não é a gente responder, está tudo bem. O problema é a gente sempre achar que está tudo bem. Até as coisas que não estão bem, a gente achar que está bem. Aí então vem esse outro lado em resposta, dizendo assim, ó, você não está conseguindo enxergar você mesmo. Não está tudo bem. Ele diz assim, ó, você é infeliz, você é um miserável, você é um pobre, cego e nu. Eu falei, que situação, a pessoa está nessa situação, não conseguir enxergar que ela está nessa situação. Mas é verdade. Chegou um rapaz aqui num dos cultos de quinta. E ele é filho de um rapaz que vem aqui. Ele chegou aqui, eu vi o nariz dele com a marca da farinha aqui. Mas ele chegou, pediu oração, eu conversei com ele. Falou assim, não pastor, estou aqui com um objetivo, eu quero ajudar o meu pai. A hora que eu olhei para ele, eu falei, você tem que ajudar você primeiro, filho. Olha como é que você está. Não, pastor, eu já me livrei disso. Eu falei assim, livrou quando? Agora à tarde? Foi a última vez? Amanhã o outro começo? Tem gente que acha que está bem para poder ajudar outras pessoas, mas elas não conseguem enxergar o que está acontecendo com elas. E às vezes, meus irmãos, não pasmem, não pense que isso acontece só com os outros, isso acontece com a gente mesmo. Está tudo bem. Está tudo bem. Quando não está tudo bem. Salmo 139, versículo 23 e 24, nos dá uma orientação, para a gente ser sincero com a gente mesmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Não sou mais eu que estou sondando, agora eu estou pedindo que Deus me ajude nessa sondagem. Conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. E ele diz assim, Deus, vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho externo, pelo caminho eterno. Quando você pede para Deus te auxiliar nessa sondagem, aí você então percebe como você está. Deus, eu não tinha visto isso. Agora eu estou vendo. Eu não estou bem. Vocês sabem que desde novembro do ano passado, comecei com um problema na minha coluna. Eu fiz uma tomografia para ver uma questão da coluna cervical. Foi até a Renata que me ajudou nisso, intermediou. E eu não tinha nada na minha lombar, né? Pelo menos entendia que eu não tinha nada na minha lombar. Uns 20 dias depois comecei a sentir dor na lombar. E depois começou a dar problema na minha perna, nervo ciático. Quem está aqui comigo desde o início sabe, desde novembro do ano passado. Agora que eu estou conseguindo ficar em pé. Vocês viram aqui, muitas vezes eu sentado aqui na cadeira pregando, que eu não conseguia. Até para ir querer cumprimentar as pessoas, ia cumprimentar, me esforçava, eu já tinha que sentar. Era 3 minutinhos, 4 minutinhos no máximo em pé. Eu falei, Senhor, como é que eu vou passar uma vida desse jeito? Não dá. Eu até disse para Renato, isso para minha família. Eu falei assim, isso está me constrangendo.
sabe? Ficar sentado. Até Renato disse, pastor, mas não tem problema, o senhor está com um problema, normal. Mas estava me constrangendo. Ficar aqui sentado pregando. Quando a gente olha para a gente, eu pensei que eu não tinha nada. Mas quando foi feita a tomografia, falou assim, você tem um problema na L5, né, lombar, L5, L não sei o quê, é L alguma coisa. Eu falei, já não basta na C, agora é na L, D, F, G, agora é o alfabeto todo. Mas eu falei, tudo bem, não estou sentindo nada. Mas eu já vinha sentindo alguma coisa. Por exemplo, eu sentia a ponta do meu pé, ali, um leve adormecimento. Mas como? É só adormecimento, mas já era um sinal do problema na hernia, que afetou o nervo ciático e que me deixou naquelas condições que vocês viram assistir. Às vezes a gente pensa que está tudo bem, mas não está tudo bem. Dentro da gente está acontecendo algumas coisas. E não só fisicamente, às vezes emocionalmente e espiritualmente. E é isso que a gente precisa, nesse bloco da vida, entender. Como que eu estou hoje? Inclusive no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com as pessoas. Como que eu estou hoje? Eu me lembro de uma vez de um pastor dizendo assim, um rapaz tinha caído na infelicidade de ter traído a esposa e foi ao pastor, e o pastor na época disse assim para ele, não, tudo bem, meu irmão, eu sei, está difícil a situação com sua esposa, é o preço, né? Mas como é que você está com Deus? Não, com Deus está tudo bem. Então, mulher, segue sua vida. Não é assim que funciona. É um processo, foi um processo para ir, agora é um processo para voltar. E não dá para você desmembrar. Não, eu estou numa vida espetacular com Deus, só trair minha esposa? Não é assim. Você traiu a sua esposa justamente porque alguma coisa não estava espetacular no seu relacionamento com Deus. Você pensava que estava, mas não estava. E a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. É questão o meu irmão podia falar até mais propriedade do que eu. O cara que é um dependente químico, a primeira coisa que ele tem que fazer, o que é? Assumir que ele é isso, né? Porque enquanto ele fala assim, não, eu bebo socialmente, está tudo sob controle. Não, rapaz, mas eu vi você fica, não, mas só foi aquele dia. Não, mas eu já vi outra semana. Não, mas é de vez em quando. Enquanto ele não assumir que ele é um dependente químico, seja das drogas, seja da bebida, não começa o processo de cura. Não é verdade? É isso aqui. E nós, também não é diferente conosco. Enquanto nós não sabemos como nós estamos na nossa vida com Deus, não começa o processo de cura e de mudança. Eu preciso examinar e pedir o auxílio de Deus para que Ele possa dizer, Senhor, se tem alguma coisa em mim que está te ofendendo, te machucando, me mostra, porque eu mesmo não estou conseguindo ver. E vamos para o último bloco da vida. Na vida, ela é dividida também como nós terminamos. Primeiro é como nós imaginamos. Depois como nós começamos. Depois como nós, na realidade, estamos. E agora como nós terminamos. 2 Timóteo 4:7. Apóstolo Paulo, quando ele escreve para o filho dele na fé, ele diz assim, eu combati o bom combate. Parece um momento triste, né? Mas ao mesmo tempo é um momento de sucesso. Um momento de falar assim, olha, o que eu tinha que fazer eu fiz. Combati o bom combate. Eu não parei no meio da corrida, eu terminei a corrida. E sobretudo eu guardei o quê? A minha fé. O mais importante na nossa vida, meus irmãos, no final, é guardar a fé. Porque neste mundo nós vamos ter luta, nós vamos ter tribulações, teremos momentos de alegria, teremos momentos de prosperidade, teremos momentos de muita alegria, mas teremos momentos de profunda tristeza. Mas que na alegria exagerada não esqueçamos da fé. E que no momento de dor a gente também não perca a fé. Como eu disse para você, a forma com que você imagina que você começa, como você está, vai determinar a forma com que você vai o quê? Terminar os seus dias. Por isso que é importante a gente valorizar cada bloco da nossa vida. Aquilo que você está imaginando, dentro daquilo que é permitido agora do tempo da sua vida. Como você está começando aquilo que você está imaginando. Como você está agora diante daquilo que você começou a fazer, porque isso vai mostrar como você vai terminar. Hebreus, capítulo 6, verso 7 e 8, eu estou terminando, diz assim, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Ele está usando uma metáfora aqui, tá?
Ele está dizendo assim, a terra é o elemento principal aqui. Se ela recebe a chuva que Deus está enviando, e diz frequentemente, ela vai produzir uma colheita proveitosa para aqueles que cultivam. Não é aquele que deixa só a chuva cair e fica esperando assim, vai nascer coisas maravilhosas aqui, coisas lindas aqui. Não, você tem que cultivar. Mas olha que interessante que ele diz agora. No entanto, a terra que produz espinhos, essa mesma terra que está recebendo o quê? A chuva, mas que não está sendo cultivada. Então a terra que vai produzir espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. O seu fim será o quê? Ser queimada. Ou seja, meus irmãos, a forma com que nós vamos terminar a nossa vida vai ser determinado pela forma com que nós estamos cultivando aquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus. Não é só receber e ver o que vai acontecer. O que você recebeu de Deus, você precisa cultivar, você precisa cuidar, você precisa investir naquilo ali. A gente sempre fala sobre isso. Você investir naquilo que Deus deu para você. Porque de certa forma vem como uma semente. E você precisa cuidar disso. João 19:30, eu termino. Ele diz assim: tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Essa passagem é muito conhecida no momento que Jesus dá seu último suspiro, ele morre. Mas antes dele morrer, as duas últimas palavras que ele disse assim, está consumado. A palavra consumado significa assim, está concluído. Não ficou nada para ser feito. Eu fiz tudo. Não ficou nada pendente, Pai. Não só a obra da cruz, da expiação, mas durante o tempo da peregrinação dele, tudo aquilo que ele tinha que fazer com os discípulos, com as pessoas, ele não deixou nada em haver. Ele não colocou nada no cabide. Ele não deixou nada para amanhã. E a gente é muito especialista, né? Deixa, amanhã eu faço isso aí. Amanhã eu guardo sapato, amanhã eu guardo a roupa, amanhã eu lavo o carro, amanhã eu vou para o trabalho, amanhã eu faço. A gente sempre vai deixando para amanhã. Jesus disse assim, Pai, tudo que o Senhor me deu eu concluí. Eu comecei, desenvolvi e terminei. Foi até o fim, por isso que ele está consumado. Quando você terminar a sua vida, você vai poder dizer isso, não no que diz respeito à expiação, mas aquilo que Deus deu para você, você vai poder dizer assim, Senhor, está consumado, está concluído. Tudo que o Senhor me deu, eu fiz. Da melhor forma possível. Uma das piores coisas, meu irmão, é você partir e saber que você deixou muitas coisas pendentes. Talvez na criação do seu filho, talvez no relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, ou coisa terrível, você vê um marido partir, uma esposa partir, e você fala, se eu soubesse que ontem tinha sido o último dia, eu tinha arrumado essa situação, tinha mudado, agora não dá mais. Ficou para fazer, mas não fez. A forma com que você imagina é a forma com que você vai começar. A forma com que você vai começar vai determinar onde você está. E o lugar onde você está vai determinar como você vai terminar. Valorize cada momento desse da sua vida. Não tem uma outra vida. Existem momentos que não vão se repetir. Já viu aquelas oportunidades que vêm? Você fala assim, quando vier outra vez eu aproveito. Nunca mais ela aparece. Já viu? Experiências como essa? Já teve? Puxa, se eu soubesse que era a única oportunidade, eu tinha abraçado. Pois é, foi a única. Eu quero terminar dizendo para você que na vida, em suma, tudo é dividido nesses blocos aí. Como você tem imaginado todas as coisas? Para você, para os seus filhos, para o corpo de Cristo, como é que você tem imaginado? Você não tem imaginado nada? Como você tem começado todas as coisas? A questão não é o volume, a questão é a qualidade do material que você vai usar. A gente tem aquele negócio, né? Eu me lembro agora, no finalzinho, Pedro sempre gostou de boneco. Max Steel, Homem-Aranha, se dava um carrinho para ele, não gostava, sempre gostou desses bonecos. Ele botava os bonecos para brigar e tudo mais. E uma vez ele pediu um Homem-Aranha, né? Só que eu não tinha dinheiro para comprar o Homem-Aranha autêntico. Eu vou numa lojinha dessa aí, compro um bem parecido, né? Made in Taiwan. Ele vai ficar tão feliz que o Homem-Aranha, que ele nem vai perceber.
comprei o Homem-Aranha e trouxe para o Pedro. Aí o Pedro começou a brincar, na hora que ele brincou, quebrou o braço do Homem-Aranha. O pai quebrou, o pai ele ficou preocupado. Eu falei, não, tudo bem, filho, isso acontece. Ô pai, esse Homem-Aranha aqui é original? Eu falei, não, filho, me perdoa, não é original isso aqui não. Me lembro que a gente colocou até um parafuso, né, filho? Atravessando um braço do Homem-Aranha até o outro, coloquei uma porquinha, eu falei, vai ficando com esse, até para eu comprar um original. Como é que você tem começado as coisas? Um paralelo ou com original? Com material bom ou material ruim? Como você está em meio a todas essas coisas? Qual é a sua atual situação hoje no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus? Como é que você está hoje? Ah, pastor, eu não estou lá nem cá. Pois é, a Bíblia diz que, olha, nem frio nem quente, é o morno, né? A Bíblia diz que o morno... Já tomou café morno? É horrível, né? Já tomou leite? Por exemplo, café com leite para mim de manhã, o leite tem que estar quente, o café tem que estar quente. Às vezes você vai tomar aquele leite morno, já tem até aquela nata por cima, você joga, vem aquele meleca, tudo ruim. Tá aquele frio que você não está aguentando, você bota o chuveiro lá, Pedro, só vai no morno. Você tem que sair dessa situação de morno. O morno não serve para nada, filho. Nem quente, nem frio. Como você terminará em meio a todas essas coisas? Já parou para pensar como é que vai ser os seus últimos dias? Ah, pastor, está tão longe. É, mas é bom você pensar. Que como você imaginou, pode ser que foi a forma com que você começou. E pode estar determinando a forma que você está. E vai determinar a forma com que você vai terminar também. Pare para pensar nisso. Não saia daqui apenas ouvindo mais uma mensagem. Para pensar, gasta um tempo. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por este momento que o Senhor permitiu que eu compartilhasse a tua palavra com aqueles que aqui estão. Para mim é tão gratificante. Eu espero em ti, Pai, que aquilo que o Senhor queria que eu fizesse aqui, dentro da minha limitação, eu tenha feito, Senhor. E que a palavra que caiu como semente em cada coração possa brotar, mesmo que não seja agora. Como eu disse para eles, que eles possam ir para casa pensando e refletindo sobre tudo isso. Como imaginamos cada coisa. Como começamos, qual o material que estamos usando. Como nós estamos hoje, não passando pano, nem fazendo vista grossa para nós mesmos. E como nós vamos terminar. Ajuda-nos, Senhor, porque eu só sei que é possível terminar bem, se a gente começar bem com o Senhor. Que essa palavra penetre nos lugares mais escondidos dentro de cada coração aqui. Em nome de Jesus. Amém. Você guarda essa palavra no seu coração? Guarda e vai pensando nela. Durante a semana, vai pensando. Se você tiver dificuldade aí de colocar, acesse lá, vai estar no Facebook, né, Gustavo? Depois é colocado no YouTube. Eu esqueci um pedacinho, acesse lá. Deixe Deus continuar falando com você. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e também permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima semana em Cristo Jesus.